Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Seja Analista de Dados. E se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever no nosso canal e ative as notificações para que você possa ser avisado quando um novo vídeo novo surgir no nosso canal. Tudo bem? Nós estamos chegando ao nosso sétimo vídeo sobre pandas e hoje nós estaremos falando sobre como exportar os dados que a gente está trabalhando no Pandas. Então, vamos lá para a nossa aula que o conteúdo está bem interessante. Estou aqui com o meu Jupyter Notebook aberto. Eu já trouxe duas células prontas. A primeira é a importação da biblioteca Pandas, e eu vou executar aqui. E a segunda é a construção de um data frame de exemplo. Então eu construí um data frame aqui com a coluna ID, nome, ano de nascimento, o UF e o sexo. Tudo bem? Então nós temos aqui algumas informações e vamos falar que esse foi todo o processamento de dados que eu queria fazer e eu cheguei nessa visão final e agora eu quero exportar esses dados. O Pandas, por padrão, você coloca o nome do data frame, né? Ponto, to, underline, a extensão que você deseja exportar, e ele vai te trazer uma função. Então, quando você quiser estar exportando seus dados, você vai usar a propriedade to, underline, e o nome da extensão. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, o toCSV, e vou pressionar o Shift Tab para que ele possa exibir as propriedades que essa função tem. E isso vai funcionar para quase todas elas. Então, to Excel, to JSON, to Parquet e assim em diante para as propriedades que a gente deseja estar exportando. Então vamos olhar aqui. Uma propriedade que é quase obrigatória para todas as que nós queremos exportar é o caminho de onde você deseja colocar o seu arquivo e é a primeira propriedade que é solicitada para que você possa estar exportando. Então aqui, ele quer saber qual é, né, a pasta e o nome do arquivo que você quer exportar. Então geralmente a gente coloca o caminho da pasta e também coloca a extensão. No meu caso, eu quero salvar na pasta que eu estou, então é só colocar o nome e a extensão do arquivo. A gente tem a propriedade chamada sep, que ela nos ajuda a delimitar qual é o caractere que a gente quer colocar como delimitador no CSV. No nosso caso, a gente pode, por padrão, utilizar a vírgula e não fornecer, ou a gente definir um caractere que a gente queira, como um ponto e vírgula, um pipe, ou até outro caractere que a gente deseja. Tudo bem? A gente pode falar sobre as colunas, sobre o cabeçalho. Nós podemos colocar se a gente quer exportar o índice ou não, que é essa coluninha aqui, do 0, 1. Tudo bem? Qual é o encode que a gente quer estar trabalhando, se a gente está falando com aquele UTF-8, se é caracteres ASCII e assim em diante. E uma propriedade que eu acho bem interessante é a propriedade chamada decimal, porque no Pandas a gente trabalha com os pontos flutuantes no padrão americano, que é separado por ponto, e muitas vezes a gente quer exportar essa base para trabalhar no Excel ou para fornecer para um usuário final, e a gente pode colocar o separador do decimal como vírgula. Então aqui você não precisa fazer essa tratativa do dado, você já exporta ele da maneira que você deseja. Tudo bem? E aqui embaixo a gente tem a descrição de cada uma das propriedades da função que a gente pode utilizar. E isso serve para todos os que nós vamos estar falando. Tá? A gente está falando do CSV, mas quando a gente for olhar o Excel, quando for olhar o Parquet e assim em diante, a gente vai ter todas essas propriedades parecidas, tudo bem? Vai ter toda essa descrição. Então vamos lá. Eu quero exportar esse data frame e o nome que eu quero colocar, eu vou colocar como alunos exemplo csv.csv. Tudo bem? Eu vou colocar aqui, que o meu separador ele vai ser ponto e vírgula. Como eu não tenho um caractere de decimal aqui, eu não vou fornecer ele. Mas o que eu posso colocar, é que o índice, eu vou colocar ele como falso. Ou eu posso colocar aqui, como none. Tudo bem? Eu vou pressionar Shift Enter para ele executar. Eu estou aqui na minha pasta, né? Que é a pasta que estou trabalhando, e está aqui, alunos exemplo CSV, e poucos segundos atrás. E agora a gente tem a coluna ID, nome, ano, UF e sexo, que são as nossas colunas. ID, nome, ano
o F e sexo. Eu vou colocar aqui, ó, como exemplo 2 e vou comentar a linha do índice, só para que vocês vejam, né, o que ele vai realizar. Estou pegando aqui a opção 2, ó, e aqui, ó, ele traz o índice, tá vendo? Essa coluninha aqui, ó. Então, muitas vezes, vale a pena a gente colocar ali para ser exportado como o índice, né? Você não exportar o índice, porque aquela coluna, dependendo, você não tem utilidade. Então, vale a pena você colocar aqui o índice como nome. Uma opção que é muito utilizada também é o Excel. E aqui, ó, ele se chama To Excel. Shift Tab também, ele vai trazer para a gente as propriedades dessa função. E aqui a gente consegue informar para ele os parâmetros necessários. Como eu comentei anteriormente, ele pede o primeiro caminho, né? Então ele vai falar, ó, qual é o caminho e o nome do arquivo que você deseja exportar. Você consegue definir o nome da sua aba. Ah, então eu quero exportar para essa aba daqui, né? Quero colocar com o nome dessa aba. Imagina que você tem várias abas a serem escritas, então você consegue ir lá e colocar um alias ali para sua aba. Comentei daquele caso, né, do float, que vocês também podem colocar, que é o padrão dele, quais colunas que você deseja, o header, o índice, o encode, né, que nós falamos aqui. Então é algo que vale muito a pena vocês darem uma olhada. Tem bastante opções nas propriedades para serem trabalhadas, tudo bem? Então tem o Excel, como eu comentei com vocês, tem o JSON aqui também. É isso mesmo. E ó, a gente consegue ver aqui as propriedades do JSON. O JSON já vai trazer uma outra característica, ele vai ter uma outra necessidade, mas foi o que eu comentei com vocês, ó. Ele pede aqui o caminho, quase todos eles vão estar solicitando. Fala aqui sobre a precisão do double, então muitas vezes você tem uma casa decimal lá que é gigantesca, você pode colocar ali se você quer exportar o índice ou não, modo de compressão. Então tem uma gama aí de propriedades para vocês trabalharem, então é bem legal. Eu vou fazer mais um exemplo aqui com vocês, só para que a gente possa estar realizando esse caso com um decimal. Então aqui, ó, eu tenho 10 itens, eu vou colocar aqui como nota, tudo bem? E vou colocar aqui, ó, algumas notas com ponto decimal. Vamos colocar 5.5, 8.3, vamos lá, 9.5, 3, vamos lá, e aqui 6,5. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, e a gente pega essas 5 aqui e repete só para poder ter um exemplo. Eu vou colocar como data frame 2 para que a gente possa ter essa opção gravada aqui. E agora eu tenho uma coluninha ali como float. Vamos validar se ela está como float mesmo. E está ela aqui, ó, como float. E vamos realizar agora, ó, vamos exportar ele. Data frame 2. Ponto to CSV. E agora a gente vai colocar aqui, ó, exemplo com float.csv. Eu não vou colocar mais nenhuma propriedade, só vou exportar com esse nome para que a gente possa ter ali, ó. Vamos fechar aqui e vamos pegar aqui, ó. Exemplo com float. E aqui tá, ó, ele exporta lá a nossa coluna e perceba que a coluna aqui, ó, nota, ela saiu com um ponto flutuante, tudo bem? Então ela saiu com um ponto flutuante como ponto, tá? Então ela colocou ali o ponto. E o separador tá como vírgula. Então vamos pegar o nosso exemplo aqui de novo. E o que a gente vai fazer? Vamos colocar mais algumas propriedades. A primeira é o separador. Como eu vou colocar com vírgula o nosso ponto flutuante, eu vou colocar o separador como ponto e vírgula. Assim a gente não tem problema. O índice eu não tenho a necessidade dele. E o decimal eu vou colocar como vírgula.
exportamos aqui. Eu esqueci de alterar o nome. Deixa eu colocar aqui para que a gente possa ter esse exemplo. Exemplo com float, eu coloquei o exemplo com float 2. E aqui, ó, exemplo com float 2. E olha só, esse aqui ó, é o exemplo anterior e esse é o exemplo que a gente faz uma tratativa ali. Eu não tenho mais a coluna do índice e agora eu tenho ó, essa coluna separada por vírgula. Então, é legal porque você ganha performance, você dá autonomia, você faz uma entrega mais assertiva lá para o seu usuário ou para a pessoa que for consumir, até mesmo você. Te facilita, porque muitas vezes a gente tem que ir lá para o Excel e fazer essas tratativas, tudo bem? Gente, o conteúdo para esse vídeo e para essa aula era esse. Teremos mais conteúdos aí sobre Panda, visualização de dados e vamos nos falando ao longo da jornada. Agradeço vocês por estarem acompanhando. Qualquer dúvida, por favor, mandem no Instagram e não deixe de se inscrever no canal. E muito obrigado a todos vocês. Nos vemos na próxima aula.